volta com a série de livros da Biblioteca da Alice, aqui falando um pouquinho sobre alguns livros que eu li e o que a organização e produtividade tem a ver com eles. Lembrando que eu não vou pegar os livros que de cara você já vê que tem a ver com a organização, mas eu vou pescar um conhecimento aqui e ali neles pra gente relacionar esse universo que eu amo, que é o universo da organização e da produtividade. Eu sou Alice Santos, da Avesso do Caos. O livro de hoje é esse aqui, Como Saber do que o Seu Filho Realmente Precisa. A ideia é que eles compartilhem os 7 pilares da educação. Aqui na tag, né, que vem depois do título, eles falam: aprenda os 7 pilares da educação e tenha certeza de que está preparando seu filho para a vida. Todos queremos, na verdade, preparar nossos filhos para a vida. Isso foi o que me chamou a atenção logo de cara, quando eu vi a capa do livro. E aí peguei para ler e ele foi me surpreendendo positivamente no decorrer do livro também. Eu gostei bastante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses 7 pilares, o que isso tem a ver com o estilo de vida organizado que eu prego sempre na Avesso do Caos, certo? Então vamos lá. Logo no começo ele já quebra um pouco aquele paradigma, aquela vontade que a maioria dos pais tem, que é de procurar, buscar fórmulas prontas. Ele não vende fórmulas prontas, ele não vende um passo a passo milagroso que vai resolver todos os seus problemas na educação dos seus filhos, certo? Então, se você está esperando isso, esse não é o livro para você, até porque esse passo a passo, vamos combinar, não existe. Mas o que ele fala bastante, que é super interessante, porque eu realmente acredito nisso, é que pra gente conseguir educar nossos filhos, a gente precisa investir no relacionamento com os nossos filhos. Então, o que ele fala bastante durante o livro é que a gente não precisa desse manual de instrução ou de fórmula pronta, porque a gente já tem essa percepção. Se a gente, já teria, se a gente se propusesse a observar mais e estabelecer um relacionamento com os nossos filhos. E isso eu acho que é super importante, que a gente esquece de fazer. Então a gente corre atrás de várias informações a respeito do que pode ser uma boa educação, lê 1 milhão de livros da moda que todo mundo manda ler, ou bota nas escolas ultra caras, ou terceiriza essa educação para cuidadores e escola e colônias e etc. E no final das contas a gente esquece de estabelecer como pais um relacionamento humano ali com essas criaturas que são os nossos filhos. Entender, observar o que é a personalidade de cada um e como eles lidam com as coisas no dia a dia, porque sim, eles têm a própria personalidade e a gente precisa lidar com isso, né? E por que, Alice, isso tem a ver com organização e produtividade? Primeira coisa, porque quem tem filho sabe que eles são grandes vilões. Se a gente não tiver um bom relacionamento, se a gente não souber lidar bem com essas questões no nosso dia a dia, a criação dos filhos, a educação dos filhos vai ser um grande vilão da nossa produtividade, do nosso dia a dia. Eles interferem diretamente na nossa rotina. Então, se a gente não se dispõe a programar, a planejar momentos para lidar com esse tipo de educação, a gente vai acabar sendo surpreendido pelas necessidades, na verdade, deles, que vão surgir e a gente vai encarar como fuga, ou como birra, ou como interrupção, ou com irritação, e às vezes não é. Às vezes é só a criança querendo se comunicar com a gente. E a gente precisa planejar espaços e momentos para isso. E dizer e deixar a criança à vontade e confortável que esses momentos vão acontecer. Ele não fala exatamente isso não, tá? Mas é a minha interpretação aqui diante do que eles escrevem. Então vamos lá. Logo no início eu quero ler uma parte que eu acho que é super interessante, que eu grifei até aqui, tá vendo? Esses meus post-its, eles servem pra alguma coisa. Voltei a usar os post-its, tá? Na Gisele eu acho que eu não tava com tantos post-its na mão. Mas estou de volta em casa, então vamos lá. Acertar, nesse caso, não é ter razão sempre,
mas basear suas ações em fundamentos sólidos e afetivamente seguros, para que, entre tombos e avanços, os resultados possam ser edificantes. É você lidar, na verdade, com a educação do seu filho, né, e se relacionar com ele, buscando aumentar a possibilidade de acerto, mas não necessariamente querendo ter razão sempre, é construir isso junto, né? E ter o autocontrole, ele fala aqui depois, para quando o seu filho cair, por exemplo, não correr para protegê-lo, mas entender que esse tombo, né, pode significar um crescimento maior do que se ele sempre conseguir ser favorecido. E aí, o primeiro pilar vem, que é justamente o de educar para a frustração. A gente precisa educar os nossos filhos para se frustrarem, porque a frustração faz parte, né? E se não for através da gente, eles vão lidar com isso com o mundo, né? No mundo, quando eles forem pro mundo. Então ele começa com uma frase aqui para ilustrar o pilar, que é: tudo que eu não tive vou dar para o meu filho. Isso é muito comum. A gente passa por isso, sabe? Assim, do tipo, eu não tinha o caderno que eu queria, eu não tinha a roupa que eu queria, então agora que eu tenho condições eu vou proporcionar isso para o meu filho e tudo mais. Ou não, porque eu não dá o que ele pede se eu tenho dinheiro para isso, ou coisas do tipo. E às vezes é importante a gente não dar mesmo a gente podendo, para que eles possam entender que nem sempre o que eles querem é possível. Então, eu achei super importante, porque é muito comum. A gente quer resolver, às vezes a gente tende a justificar as ações nesse sentido, dizendo que eu não quero perder tempo. E aí de tempo, enfim, eu entendo. E eu posso dizer que no final das contas a gente acaba perdendo muito mais, porque você depois vai ter que demandar se você age dessa forma, né, dando tudo que o seu filho quer, depois, eu sempre falo isso, depois você vai ter que gastar um tempo muito maior tendo que explicar para ele como lidar com as frustrações que vão acontecer, porque as frustrações lá na frente, elas vão ser muito maiores, muito mais dolorosas, e não vão ser suas, né? Não vão ter sido promovidas por você. Então vão vir do mundo. E aí é você tendo que sentar com ele e explicar por que o mundo tá dando as costas para ele, ou tendo que gastar um dinheiro ali em terapia para que ele possa lidar melhor com as frustrações na vida dele. Então é um tempo que vai ser gasto de qualquer maneira. Então é melhor que você invista esse tempo, ao invés de gastar, que você invista esse tempo para que você possa colher um ser humano melhor mais pra frente, né? Faz parte, gente. Assumiu a responsabilidade de ter filho, assumiu a responsabilidade de educar. Fato. E aí vem o próximo pilar, que é o pilar 2, que é educar para as decisões. A frase que abre é da Cora Coralina, que eu adoro. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Olha que profundo. E é difícil decidir, né? Assim, a gente gasta, a gente se cansa no processo de decisão, neurologicamente inclusive, então a gente tem... ter que fazer escolhas é difícil, porque a gente tem que assumir as perdas decorrentes das escolhas que a gente faz. E isso tem tudo a ver também com a organização, porque eu acredito que fazer escolhas conscientes é o viés que você pode trazer para sua vida na hora de você priorizar, por exemplo, as coisas que você quer, o que você vai fazer com o seu tempo, que atividade você vai assumir. Então é um pouco por aí esse pilar de educar para as decisões. Depois vem
terceiro pilar, que é educar para conflitos. Aí a frase de abertura é: a felicidade não é a ausência de conflitos, e sim a habilidade de lidar com ele. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Autor desconhecido. Os conflitos, às vezes, eles fazem a gente perder tempo. Fato. Primeiro porque a gente fica remoendo eles na cabeça. Eles mexem com a gente emocionalmente, tiram a gente do nosso estado normal de vivência. Então eles fazem com que você fique com uma energia mais baixa, que você poderia estar usando para produzir mais e melhor e para lidar com algumas coisas que são importantes de fato para você. Você acaba focando mais no conflito do que na resolução do conflito. Você acaba gastando muito tempo pensando sobre o assunto ao invés de resolver o problema ou de encarar uma solução e de traçar um plano de ação para aquilo, tá? E a gente precisa educar nossos filhos, porque assim, começa de cedo, não adianta eu ajudo hoje. Então eu tô hoje aqui, faço meu trabalho de consultoria, ajudo você, quem precisar, a retomar o controle da vida no sentido da rotina, da produtividade, organizar suas atividades e a sua vida para que você possa lidar com ela de uma maneira mais leve. Mas as pessoas que me procuram, a maioria das pessoas que me procuram, elas estão da forma como estão porque no decorrer da vida elas foram aprendendo a lidar com essas coisas pela vida, na verdade, né? Essa coisa de tomar decisão, de frustração, de tal. E lidar com conflito. E talvez se a gente se propuser, que eu acho que é a ideia do livro, na verdade, se você se propuser, você como pai, se propuser a ensinar ao seu filho desde pequeno, desde cedo, olha o ganho que você vai ter para a vida dele, né? Ele vai ser um ser humano mais consciente, ele vai começar de si mesmo, e o autoconhecimento é uma premissa para a organização e a produtividade. Então, se você começa a trabalhar esses conceitos, esses pilares desde pequeno, a probabilidade de você ser um adulto mais produtivo é muito maior. Então, é um pouco educar para a vida nesse sentido também. Depois dos conflitos, o outro pilar, o próximo pilar, que é o quarto pilar, é educar para realizar. Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Lao Tse. Aqui a ideia é a gente falar que é possível, é importante fazer, realizar, pôr em prática, né? E explicar a importância também da valorização das tentativas, né? E fazer com que as crianças não sofram tanto com os erros e encararem os erros como oportunidades de aprendizado, que é o próximo pilar. Mas no sentido de valorizar a realização, por menor que seja, e a ação. Muitas pessoas têm dificuldade de agir. Muitas pessoas que me procuram também sabem muito sobre planejamento, planejam um ano super bem, planejam um mês e a semana, mas não conseguem colocar em prática. Às vezes tem relação com autoestima, porque ela acha que não é capaz, às vezes tem a ver com autossabotagem, ela tem algumas questões relacionadas àquele objetivo que ela quer botar pra frente, mas tem questões, tem ganhos secundários que fazem com que a pessoa fique travada e não dê o passo adiante. Enfim, tem uma série de outras questões associadas a isso. E a gente pode ir valorizando os passinhos mesmo que as crianças vão dando aos poucos, para que elas comecem a se sentir mais seguras de si, de que elas podem arriscar e que elas podem evoluir em cima disso, tá?
Então ele fala sobre algumas dicas de estimular a autoestima na criança, a forma correta de elogiar, aquelas coisas que a gente lê às vezes sobre o jeito certo, o jeito errado de lidar com esse tipo de coisa, né? E aí vem o pilar educar para aprender. A abertura também é da Cora Coralina, eu acho que eles curtem a Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, essa clássica. Então é educar para aprender, é fazer com que as crianças se desenvolvam e entendam que aprender é legal, é divertido, que errar faz parte e que é pra vida, na verdade, né? A gente aprende desde a barriga da mãe e vai aprender o resto da vida. E aí eles falam sobre algumas dicas sobre como criar ambientes estimuladores, como é que você estimula a criança, faz com que ela realmente fique com esse olhar, aquela coisa que as crianças são um pouco esponjas, né? Elas estão sempre aprendendo, então a gente aproveitar essa etapa da vida para valorizar isso, e não forçando com aquela coisa de fazer os deveres de casa, por exemplo, e as provas, etc. Mas desmistificar um pouco isso, tirar essa carga pesada de provas e avaliações e levar para o aprendizado da vida mesmo, observar as coisas que acontecem ao redor, discutir coisas que aparecem na televisão, até num programa que eles assistem na TV, uma coisa mais simples, um desenho que seja, mas tirar aprendizado de cada momento que é vivido no dia a dia. Na reunião de pais da escola da minha filha para o início do ano, eles falaram que é importante a gente estimular, e tem tudo a ver com essa parte do aprendizado, e eles falavam que deram um exemplo do trânsito, por exemplo. O trânsito, às vezes as crianças aprendem coisas negativas no trânsito, porque vêm os pais xingando, vêm os pais irritados, eles ficam irritados junto, e aí aquele momento é frustrante, aquele momento é de nervosismo para todo mundo. E aí elas falaram, por que vocês não aproveitam esse momento para estimular as crianças? Tudo em volta pode ser aprendizado. Vocês podem estudar matemática contando os carros da cor X, vocês podem trabalhar artes olhando ao redor e vendo composições de cores e paletas de cores, vocês podem estimular a linguagem, falando sobre palavras com brincadeiras do tipo, palavras com a letra A, palavras com a letra B e tal. Então são coisas que a gente pode aproveitar no dia a dia, e eu acho que isso também tem tudo a ver, assim, além do aprendizado em si ser a questão do desenvolvimento, e que eu acho que é válido independente de que estilo de vida você queira adotar para você, e principalmente no estilo de vida organizado também, mas porque a organização pode te ajudar a encarar esses momentos de caos do dia a dia como oportunidades de fato. Eles vão acontecer, então quando eu falo que eu ajudo você a ter uma vida mais produtiva, eu não estou dizendo para você que o caos não vai aparecer, estou dizendo que você vai aprender a lidar com ele, assim, você vai se planejar para quando esses momentos acontecerem você poder tirar o melhor deles, inclusive no engarrafamento, por exemplo, né? Os deslocamentos são grandes oportunidades de otimização do tempo. Eu, por exemplo, uso todos os deslocamentos, eu não uso carro, mas eu ando de transporte público, eu ando de metrô aqui no Rio, e eu aproveito todos os deslocamentos, todos, por menores que sejam, para ler. Então, às vezes vocês perguntam, Alice, como é que você lê tanto? Eu leio assim, eu leio aproveitando os momentos de espera, os momentos de deslocamento, os momentos de pausa. Eu aproveito esses momentos e estou sempre com o livro na bolsa, estou sempre com o livro na minha mesinha aqui do lado, estou sempre lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa nova, então eu recomendo. E aí, o sexto pilar, penúltimo, é educar para o diálogo. Tem uma frase para começar o capítulo que é: para saber falar é preciso escutar. Isso é importantíssimo. Assim,
Ele falou já do pilar do conflito, mas uma boa forma de você, de educação aí para lidar com o conflito é você educar para o diálogo, porque é você escutar o outro, ter empatia, levar em conta interações positivas, que as pessoas possam estabelecer vínculo, enfim. A falta de diálogo faz com que a gente acabe se voltando para outras coisas também. Então ele fala isso, inclusive, assim, que aqui, hoje os pais enfrentam um grande vilão que acaba com esse processo tão rico que é o diálogo, as tecnologias. O uso das tecnologias vem restringindo e muito o diálogo entre as famílias e atrasando até mesmo a fala das crianças. Ele fala de uma pesquisa aqui no Canadá que chegou a essa conclusão. Então, a importância do diálogo, né? E a importância também de lidar melhor com a tecnologia, fazer bom uso dela. A tecnologia pode, inclusive, ajudar na educação das crianças. Só que, para isso, precisa estar envolta numa educação baseada nesses pilares, por que não? Mas relacionando, valorizando esses outros pilares, esses princípios, esses valores, né? Eles são super importantes. E aí, para finalizar, o pilar é educar para ser feliz. Todos queremos, não é? Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Agora você me pegou. Vou escrever aqui, porque não vou saber falar isso, mas enfim. Então, é um resumão de todos os outros 6, né? Fazendo tudo isso e sendo simples, levando em conta as coisas simples, né? Valorizando as coisas simples da vida, as interações, as relações, saúde, e aí como lidar com tudo isso, né? Ele fala aqui, educar para ser feliz é o fechamento de todos os pilares, pois só trabalhando com todos eles juntos teremos crianças felizes, com uma felicidade pautada em atitudes íntegras e com consistência. Assim, educar para as frustrações, as decisões, os conflitos, a realização, o diálogo e a aprendizagem tem como consequência a educação para a felicidade. É isso, minha gente. E aí, no último capítulo, ele dá algumas dicas, né, da teoria prática, construindo os pilares em nossas crianças, um passo a passo. E aí ele explica algumas coisas e como você fazer, e coisas mais simples, né, que você pode, no dia a dia, ajudar a educar seu filho. E aí eu queria encerrar com uma frase que ele coloca aqui, que tem tudo a ver com avesso, que é: o tempo é algo que, se uma vez perdido, não tem como recuperá-lo. Por isso é tão precioso e temos de efetivamente aproveitar tudo de forma completa e integral. Afinal, não tem nada pior que a sensação de arrependimento. E aí é a grande lição, eu acho, desse vídeo, ó. E aí é a grande lição, eu acho, desse livro. Se você é pai ou educador, também vale para educadores, você poder usar o seu tempo de uma maneira mais produtiva com os seus filhos. E você se organizar e se planejar levando em conta esses pilares para educar o seu filho melhor. É sua obrigação, é nossa obrigação. Então, se a gente levar em conta o que é necessário, a gente vai fazer isso de uma maneira muito melhor. A gente vai criar crianças mais adultos, na verdade, mais conscientes, cidadãos, parte da sociedade, fazendo um trabalho legal, honestos, justos, emocionalmente estáveis, empáticos. Então, uma série de coisas aí que a gente tá
lutando aí, a nossa geração e gerações anteriores estão lutando para aprender, porque a gente não foi educado para isso, até porque os nossos pais não foram educados para isso e os pais deles também, enfim, não era valorizado isso. E a gente tem agora a oportunidade de, bebendo da fonte, né, se desenvolvendo, fazer isso pelos nossos filhos. Então, vamos junto. Esse foi o livro Como Saber do que Seu Filho Realmente Precisa. Recomendo, tudo a ver com o nosso estilo de vida organizado. Fica a dica de leitura, então, da Biblioteca da Alice. Até a próxima. Não esquece de compartilhar com as pessoas. Eu super curti a interação. Um comentário mesmo vocês não colocaram, né? Pode aproveitar para colocar uns comentários aqui embaixo. Mas eu gostei demais da quantidade de visualizações, das curtidas. Eu acho que a gente está no caminho aí para interagir mais em cima do vídeo, que é para mim um certo traumazinho. Espero que dessa vez eu tenha me soltado mais, pra galera que falou que eu precisava me soltar um pouquinho mais. E até a próxima. Beijo!